Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu trago passo a passo para vocês desse modelo, gente, super lindo, fácil, rápido e econômica. Essa passadeira ficou com a medida de 1,12 m de comprimento por 49 centímetros de largura. Gente, olha que lindeza! Já tem videoaula passo a passo no canal do tapete menor e agora eu trago para vocês a videoaula da passadeira para vocês formarem aí um jogo de cozinha, gente. Também dá para utilizar como trilho de mesa. Para fazer essa peça, eu utilizei 580 gramas de fio. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Bom, gente, para fazer minha peça, eu vou utilizar o fio número 6 na cor laranja e vou utilizar o fio número 6 também na cor branca. Essa peça você também pode trabalhar com o fio número 8. Para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar agulha para crochê 3,5 milímetros. Eu vou iniciar minha peça, gente, fazendo aqui o meu nozinho inicial. Então, ó, segurei o meu fio, venho aqui, dou a volta na minha agulha e faço uma laçadinha. Então, essa laçadinha, esse nozinho, ele não é contado como uma correntinha. Eu aperto ele para ficar bem seguro. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, 5. Vou fazer um total de 51 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui um total de 51 correntinhas. Isabela, se eu quiser fazer a minha peça mais larga, pode aumentar aqui, gente, de 3 em 3 correntinhas. Se você quiser diminuir, você vai diminuir de 3 em 3 correntinhas a partir dessas 51 correntes. Então, tem 51, você quer aumentar? Faz 54, 57 e assim por diante, aumentando de 3 em 3 e diminuindo de 3 em 3 também. Agora, eu vou laçar o meu fio, eu vou contar aqui, ó, eu não conto essa laçadinha que está na agulha. Eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, e na quarta correntinha de base, eu vou vir sobre ela e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima corrente de base e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Então, agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha dessa de base até chegar no final. Vai ficando assim. Bom, gente, finalizei aqui. Segui fazendo um ponto alto sobre cada pontinho de base até chegar aqui, ó, no final. Fiquei agora, gente, com um total de 49 pontos altos, ó, contando a partir aqui dessas correntinhas que a gente fez. Então, a partir daqui, a gente ficou com um total de 49 pontos altos. Confiram aí a peça de vocês certinho. Se vocês estão fazendo em outros tamanhos, vai ficar maior, né? Vai ter mais pontos altos aqui. Fiz os meus 49 pontos altos, agora eu vou fazer uma, duas, 3 correntinhas, ó, vou virar a minha peça. Fiz 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e 2 que será de separação. Vou virar aqui a minha peça, lacei o meu fio, agora eu faço o seguinte, gente, ó, eu pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto. Formei aqui um ponto tela. Agora, eu faço duas correntes de separação. Laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, agora, eu vou seguir fazendo essa repetição. Um ponto alto, 2 correntes de separação, pulando 2 pontos de base até chegar no final. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto. Agora, eu faço 2 correntes,
laço meu fio, vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e bem aqui nessas correntinhas, gente, a gente vai fazer em cima dessa correntinha um ponto alto. Não esqueçam de trabalhar sobre esse último ponto, ó. Então, aqui, eu venho aqui e faço um ponto alto. Fiquei agora com um total de 16 espacinhos desse de ponto tela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 intervalos de ponto tela. A minha peça, ela tá ficando assim. Vou virar o meu trabalho. Agora, eu vou subir duas correntinhas. Quando eu vou subir aqui, gente, para fazer um ponto alto, eu gosto de fazer duas correntes, porque eu acho que a minha peça, ela fica mais retinha. Quando eu estou trabalhando com peças retangular ou peça quadrada, eu gosto de subir aqui, ó, na lateral, duas correntinhas apenas. Mas você pode fazer com as 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, que vai dar super certo também. Eu prefiro fazer assim com 2 correntinhas. Laço meu fio, agora, no intervalo de 2 correntes, eu vou fazer aqui 2 pontos altos, ó. Fiz 2 pontos altos. Laço meu fio, venho aqui em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Laço meu fio, no intervalo de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. Laço meu fio em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, gente, essa será a nossa repetição, ó. A gente vai trabalhando assim até chegar no final. Nos intervalos de 2 correntes, a gente faz 2 pontos altos, em cima do ponto alto, um ponto alto, ficando assim a nossa peça. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, os meus pontos altos sobre cada ponto alto, nos intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos. Chegando aqui no último intervalo, eu vou laçar o meu fio, vou fazer 2 pontos altos. Agora, o terceiro ponto alto, a gente conta 1, 2, e na terceira correntinha aqui, a gente faz um ponto alto. Se você não quiser fazer dessa forma, a gente pode fazer da seguinte forma, ó. Quando chegar aqui no último espacinho, a gente faz os 2 pontos altos, no intervalo de 2 correntes, laça o fio e faz mais um ponto alto, que seria o ponto alto aqui, ó, em cima desse ponto alto. Também vai dar super certo, ó. Fica dessa forma. Vou virar a minha peça novamente, vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e 2 correntes, que será de separação. Vou laçar o meu fio, pulo 1, 2, e no terceiro ponto de base, gente, ó, rente com esse ponto alto aqui do intervalinho de ponto tela da carreira da segunda volta, ó. Rente com ele, eu venho aqui, ó, e faço um ponto alto. Observem que agora a gente vai fazer carreiras de repetição, ó. 2 correntes, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto, ó, rente com esse ponto, eu faço um ponto alto. Então, agora, eu vou seguir fazendo, ó, os meus pontos altos separados por 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Vou seguir fazendo dessa forma até chegar no final. Fiz aqui as minhas 2 correntes, agora eu laço meu fio, ó, conto 1, 2 e no terceiro, gente, não esqueçam de trabalhar sobre esse último ponto, eu faço o meu ponto alto. Fiquei com um total de 16 intervalinhos de ponto tela novamente. Viro a minha peça, quando eu vou fazer as carreiras de ponto alto fechada, eu subo apenas 2 correntes, para minha peça ela ficar retinha. Laço meu fio, no intervalo de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Em cima do ponto alto,
um ponto alto. Então, agora, gente, vocês observem que a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Gente, essa peça é super rápida, fácil de fazer, econômica. Eu acho que vocês vão gostar bastante de confeccionar essa peça. Então, gente, eu vou seguir fazendo agora essa mesma repetição por mais voltas. Observem que nessa primeira carreira, a gente fez pontos altos. Na segunda, a gente fez um grupinho de ponto tela, ó. Na terceira, pontos altos. Na quarta, ponto tela. Na quinta volta que a gente iniciou agora, tá sendo de pontos altos. Então, a gente vai intercalando. Uma carreira vai ser de ponto alto, uma carreira vai ser de ponto tela. Para dar certinho a nossa base, a última carreira, gente, ela precisa finalizar aqui com pontos altos. Para a minha peça, eu vou fazer um total de 63 carreiras. Isabela, se eu quiser fazer minha base maior, você pode aumentar de 2 em 2 carreiras ou de 4 em 4 carreiras. Lá na videoaula do tapete, eu falo para vocês aumentarem a base de 2 em 2 carreiras. Mas nessa videoaula aqui da passadeira, eu quero dizer para vocês, gente, que vocês fazendo de 4 em 4 carreiras, vai dar mais certo, vai dar, das duas formas dá certo, mas para nossa base aqui dar certinho, vocês precisam ter carreiras que seja ímpar na base, porque a última carreira, ela vai finalizar aqui, ó, com pontos altos. E vocês precisam fazer a partir das 63 carreiras, vocês podem aumentar de 4 em 4 carreiras, que é para quando a gente vinha fazer o nosso bico de acabamento dar certinho, ou vocês podem diminuir de 4 em 4. Então, vou fazer com 63, vocês podem fazer com 67, ou vocês podem diminuir para 59 carreiras, diminuindo de 4 em 4 carreiras aqui na base, ou aumentando de 4 em 4 carreiras. Vou concluir aqui toda a minha base, fazer as minhas 63 carreiras e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, fiz aqui, ó, toda a base da minha peça, fiz as minhas 63 carreiras, intercalando, ó, uma carreira com ponto alto, uma com ponto tela, uma com ponto alto e uma com ponto tela. E a última carreira, ó, finalizou aqui com pontos altos, que é para dar certinho. Então, aqui, sobre a lateral da nossa peça, a gente vai começar trabalhando agora carreiras circulando aqui, ó, dando a volta na nossa peça. Cada intervalo desse de ponto tela, a gente vai ter um grupinho de 3 pontos altos. Por isso que eu falei para vocês, quer fazer maior, vocês podem, dependendo do bico que vocês vão colocar, se você for colocar outro bico, você pode aumentar de 2 em 2 carreiras. Para essa peça aqui dar certinho, vocês vão aumentar a partir das 63 de 4 em 4 carreiras ou diminuir de 4 em 4 carreiras. Então, vocês podem aí fazendo de outros tamanhos, seguindo essa sequência, aumentando de 4 em 4 carreiras ou diminuindo de 4 em 4 carreiras. Então, Agora, chegando aqui no final, eu já fiz o meu último ponto alto. Vou fazer agora uma carreira em volta, utilizando a mesma cor que eu fiz aqui, a base da minha peça, ó. Eu não vou cortar o meu fio. Então, gente, ó, chegando aqui no final, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto, pegando essas 2 laçadinhas e vou fazer mais 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó, pegando essas 2 laçadinhas do ponto. Fiquei com um total de 3 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2 correntes, laço meu fio, venho aqui, pegando, ó, sobre essas 2 laçadinhas novamente, e vou fazer um total de 3 pontos altos sobre a mesma laçadinha, ó, ficando dessa forma. 2 e 3. Então, aqui, gente, ó, trabalhei sobre o mesmo ponto, que foi o último pontinho de base. Fiquei com um leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos.
Para trabalhar aqui sobre a lateral da minha peça, eu vou fazer 2 correntes de separação, vou laçar o meu fio, eu vou pular esse intervalo aqui, gente, ó, que foi o primeiro intervalo que a gente fez, foi a última carreira que a gente fez, ó, vou pular esse ponto alto deitado, vou vir aqui sobre esse ponto alto da carreira de ponto tela e vou fazer 3 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Ficou assim. Faço 1, 2 correntinhas, laço meu fio, pulo essa carreira de pontos altos fechadas, venho aqui, ó, na carreira seguinte, que foi a carreira de ponto tela, e faço 3 pontos altos sobre ela. 2 correntes, e vou seguir fazendo agora essa mesma repetição por toda a lateral da minha peça, até chegar no final, gente, ó. Vou trabalhando assim por toda a lateral da minha peça, fazendo grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, sempre trabalhando, ó, os grupinhos de pontos altos sobre os intervalinhos aqui que a gente fez de ponto tela. Vou seguir fazendo dessa forma até chegar no final dessa minha lateral. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, por toda a lateral da minha peça, os grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Essa é a lateral maior da peça. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, sobre essa parte menor. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também, gente, ó. Laço o meu fio. Vocês lembram que ali no início, ó, a gente fez um leque aqui na ponta, né? Então, em todos os... A gente tem 4 pontinhas aqui, ó. A gente fez o primeiro, aqui é o segundo, o terceiro. Então, a gente vai ficar com um total de 4 leques. Fiz as minhas 2 correntes, agora eu vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto, o primeiro ponto alto, gente, ó. Vou vir aqui sobre esse ponto alto, em cima desse ponto alto, e vou fazer um leque novamente, ó. Então, eu faço 1, venho no mesmo ponto de base, 2, no mesmo ponto de base, 3 pontos altos. 1, 2 correntes, laço meu fio, novamente, ó, no mesmo pontinho de base, eu vou fazer mais 3 pontos altos, ó. 2 e 3. Fiz aqui mais uma lateral da minha peça, que foi mais um leque. Agora, para trabalhar sobre essa carreira aqui, ó, em cima desses pontos altos, que é a parte menor da nossa peça, né, gente, ó, tudo que a gente fizer nessa lateral aqui menor, a gente vai fazer na outra também. Então, agora, eu vou fazer 1, 2 correntes. Vou laçar o meu fio, trabalhei aqui, ó, em cima desse primeiro ponto alto, vou pular 1, 2, e no terceiro ponto de base, ó, sobre o terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Fiquei agora com um grupinho de 3 pontos altos, 2 correntes, laço meu fio, pulo 1, 2, e sobre o terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. 2 correntes, e vou seguir fazendo agora grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, pulando 2 pontos de base até chegar aqui no final, gente, ó. Essa será a minha repetição. Bom, gente, finalizei aqui os meus grupinhos, ó, de 3 pontos altos. E aqui, ó, sem contar com os leques, que eu vou fazer mais um leque aqui junto com vocês, ó, vou fazer logo o leque. Então, chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntes, pulo 1, 2, e sobre esse terceiro ponto, ó, que é o último ponto alto, sobre esse ponto, eu vou fazer mais um leque, que são 3 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base.
2 correntes, laço meu fio, sobre o mesmo ponto de base, eu faço mais 3 pontos altos. Fiz aqui mais 3 pontos altos, formando novamente um leque. 2 correntes, laço meu fio, vou pular essa carreira aqui, ó, do ponto alto fechado, vou vir na carreira do ponto tela e vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, sobre essa lateral maior, a gente vai fazer a mesma repetição, ó, que a gente fez nessa lateral aqui, gente. Fiz 3 pontos altos, 2 correntes, laço meu fio, pulo essa carreira, ó, venho na próxima, que foi a carreira de ponto tela, e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, e vou seguir fazendo aqui, sobre essa lateral, a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, aqui nessa lateral menor, a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos, sem contar aqui com os leques. Então, a gente tem um total de grupinhos de 3 pontos altos ímpar. Aqui, sobre essa lateral maior, a gente precisa ter um total de grupinhos de 3 pontos altos ímpar também, gente, que é para dar certinho. Então, se tem um grupinho de pontos altos ímpar, vai dar ímpar aqui também. Para dar certinho o nosso bico, a gente precisa ter um total de pontos altos que seja ímpar. Então, se você tá fazendo em outros tamanhos, aqui nessa parte, ó, na lateral menor desse lado, e na outra parte também, na parte de baixo, vocês precisam ter grupinhos de 3 pontos altos que seja ímpar, para dar certinho. Aqui na lateral, como a gente sempre vai terminar com carreiras, ó, igual falei lá no início para vocês, com as carreiras de ponto alto fechado, então, aqui na lateral vai sempre dar uma quantidade de grupinhos de 3 pontos altos ímpar também. Então, essa será a nossa repetição. Eu vou seguir fazendo assim por toda a minha volta. Tudo que fizer nessa lateral, ó, tudo que eu fiz nessa lateral, eu repito nessa. Tudo que eu fiz desse lado, eu repito do outro lado também. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. A minha peça, ela tá ficando assim. Então, chegando aqui no final, ó, sobrou os 2 pontos altos aqui de base. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz desse leque para dar altura de um ponto alto, ó. Sobre a terceira corrente, eu vou fechar aqui, prendendo com um ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu vou cortar esse meu fio, porque eu vou fazer a troca de cores. Não quero fazer a troca de cores, Isabela. Quero seguir trabalhando com a mesma cor. Então, você não precisa cortar esse fio, você vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui dentro desse leque. Para facilitar o arremate, gente, ó, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele até o intervalo de 2 correntinhas aqui, ó, para facilitar na hora do arremate. Agora, eu vou trocar de cor, vou trabalhar com o meu fio na cor branca. Bom, gente, peguei agora o meu fio na cor branca. Então, eu vou vir aqui dentro desse leque, ó, onde a gente cortou o fio. Vou vir aqui nesse espaço e vou prender o meu fio na cor branca, fazendo aqui uma laçadinha. Agora, eu faço mais uma, 2, para dar altura de um ponto alto. Então, esses 2 fios, gente, ó, eles ficam juntos, fica mais fácil na hora do arremate. A gente faz 2 nozinhos para arrematar. Agora, eu laço meu fio, ó, fiz aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou vir aqui dentro desse leque, ó, no mesmo intervalo, e faço mais 3 pontos altos. Mais 3 não, gente, mais 2 pontos altos. Fiz 3 correntes, agora eu fiz um e faço mais outro ponto alto. Contando com as 3 correntinhas, a gente ficou com um total de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes de separação, vou laçar o meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos agora. Então, aqui, a gente vai formar um leque exatamente igual a gente fez
na carreira anterior, ó. Vai ficar leque sobre leque. Agora, para trabalhar sobre a lateral da peça, ó, 2 correntes, vou laçar o meu fio no intervalo de 2 correntes, eu faço um grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 correntes, laço o meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho. De 3 pontos altos. Então, gente, essa volta aqui, ó, com a cor branca, sempre que chegar nas laterais, nos leques, a gente faz leque sobre leque, ó. Aqui dentro desse leque, a gente fez leque sobre leque. Puxei aqui o fio, gente, desmanchou, ó. Deixa eu fazer aqui novamente, fechar esse ponto alto. Nesse leque, a gente vai fazer leque sobre leque também. E sobre todos os intervalos de 2 correntes, tanto nessa lateral, ó, quanto nessa menor, a gente vai seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, essa será a repetição da nossa volta. Eu vou contar como a volta de número 2, aqui, ó, dando a volta em toda a peça, é a volta de número 2, com a cor branca. Ó, a primeira volta foi a cor laranja e a segunda volta tá sendo com a cor branca. Leque sobre leque, em todos os intervalos de 2 correntes, tanto nessa lateral, quanto nessa aqui também menor, gente, em todos os intervalos de 2 correntes, vamos seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta com a cor branca, ó, fiz os intervalos de 3, fiz os grupinhos de 3 pontos altos sobre os intervalos de 2 correntes, por toda a minha volta, ficando assim toda a minha peça. Olha que lindo, gente. Cheguei aqui no final, fiz as minhas 2 correntes, agora eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar o meu fio porque eu vou fazer a troca de cores. Então, gente, trabalhei aqui uma volta com a cor branca, vou fazer mais 2 carreiras seguindo essa mesma repetição. Leque sobre leque nos intervalos de 2 correntes, grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer agora mais uma carreira com a cor laranja e mais uma carreira com a cor branca, ficando com um total, ó, fiz 2, vou fazer mais 2 intercalando as cores, até ter um total de 4 carreiras e volto para a gente iniciar o nosso bico de acabamento. Então, essa será a nossa repetição, sempre leque sobre leque nos intervalos de 2 correntes, grupinhos de 3 pontos altos. Vou adiantar aqui a minha peça e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, adiantei aqui, ó, todas as minhas voltas, a minha peça, ela tá ficando dessa forma. Fiz um total de 4 voltas, contando com aquela primeira carreira que a gente fez, ó, dando a volta. Então, a partir desse leque, ó, 1, 2, 3, 4 voltas. Intercalei, a primeira volta eu fiz com a mesma cor da base, fiz com a cor laranja, fiz uma com branco, uma com laranja e uma com branco. Isabela, quero fazer mais volta. Você vai aumentando, fazendo essa sequência de 2 em 2 voltas, que é para essa carreira que a gente vai iniciar agora do bico, gente, e ela dá certinho. Então, se você quiser aumentar, você pode fazer aí mais de 2 em 2 voltas. Cortei aqui o meu fio, ó, sempre segui fazendo a mesma repetição, grupinhos de 3 pontos altos sobre os intervalos de 2 correntes e leque sobre leque, gente, ó. Tudo que eu fiz aqui sobre essa lateral, eu repeti sobre essa. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti do outro lado também. Vou pegar agora o meu fio na cor laranja novamente. Peguei o meu fio na cor laranja, vou vir aqui dentro desse leque, ó, e vou prender o meu fio, fazendo aqui uma laçadinha. Subo mais uma e 2 correntes. Contando com essa laçadinha, fiquei com um total de 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio e agora, dentro desse leque, eu vou fazer um total de 7 pontos altos. Contando com as 3 correntes iniciais, a gente vai ficar com um total
de 8 pontos altos sobre esse leque, gente, ó. Então, aqui contando com as 3 correntes, eu tenho 4 pontos altos agora. 5, 6, 7, 8 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais. Então, dentro desse leque e dos outros 3 leques, sempre dentro do leque, a gente vai fazer 8 pontos altos, ó. Quando chegar aqui dentro desse leque, 8 pontos altos também. Então, a gente só trabalha os grupinhos de 8 pontos altos quando chegar dentro do leque. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, sobre o intervalo de 2 correntes e vou fazer um grupinho não, gente, vou fazer um ponto alto apenas, ó. Tô trabalhando sobre a lateral maior. Faço uma corrente, laço meu fio, agora no próximo intervalo de 2 correntes, eu vou fazer um grupinho de pontos altos, agora com 6 pontos altos, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo intervalo de uma correntinha e faço um ponto alto apenas. Uma corrente e aqui, ó, no próximo intervalo de 2 correntes, eu vou fazer o grupinho de 6 pontos altos novamente, ó. Então, gente, sobre a lateral, tanto nessa lateral maior quanto na lateral menor, a gente trabalha grupinhos, ó, fiz 4, 5, 6 pontos altos. Então, ó, a gente vai seguir fazendo essa sequência. Em um intervalo de 2 correntes, a gente faz um grupinho, faz um ponto alto. No próximo, um grupinho de 6 pontos. No próximo, um ponto alto. Tanto nessa lateral maior quanto nessa menor, a gente vai seguir essa sequência. Um ponto alto, um grupinho de 6 pontos. Um ponto alto, um grupinho de 6 pontos. 8 pontos altos, a gente vai fazer apenas dentro dos leques, gente, nas pontas, ó, desse lado aqui e na parte de baixo também. Então, essa será a nossa sequência. Tudo que fizerem nessa lateral, a gente repete nessa lateral aqui também. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência por toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, a lateral, ó, eu fiz os grupinhos de 6 pontos altos, uma corrente, um ponto alto no próximo intervalo, ó. Uma corrente, no próximo intervalo, 6 pontos altos. Aqui dentro do leque, 8 pontos altos em todos os leques, ó. Então, nas 4 laterais, eu fiz grupinhos de 8 pontos altos. Finalizei aqui toda a minha volta com essa sequência, ó. Aqui eu fiz da mesma forma, gente. Chegando aqui no final, eu fiz o meu ponto alto, uma corrente. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou vir aqui sobre essa terceira corrente e vou fechar a minha volta fazendo um ponto baixíssimo. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo, gente. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e uma que será de separação. Laço meu fio, venho aqui sobre esse próximo ponto alto, e vou fazer sobre ele um ponto alto. Uma corrente, venho... Agora, gente, eu faço uma corrente, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Na carreira anterior, a gente tinha feito aqui um grupinho de 8 pontos altos. Então, agora, a gente vai ter 8 pontos altos novamente, mas agora separados por uma correntinha. Ó, venho no próximo, um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto. Fiquei agora com um total de 8 pontos altos, contando com essas 3 correntes iniciais, todos eles separados por uma correntinha. Vou vir aqui, naquele ponto alto que a gente fez, gente, ó. Sobre esse ponto alto, eu vou fazer
um ponto baixo. Vou laçar o meu fio e agora, nesse grupinho, ó, de 6 pontos altos, eu vou fazer a mesma repetição. Um ponto alto, uma corrente. Venho no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. Venho no próximo, um ponto alto, uma corrente. Vou fazer agora, ó, um total de 6 pontos altos, todos eles com uma correntinha de separação, gente, ó. Venho no próximo, um ponto alto. Fiz aqui os meus 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos eles separados por uma corrente. Não faço corrente de separação agora, venho no próximo ponto alto aqui, ó. Venho nesse ponto alto que ele tá sozinho e faço um ponto baixo sobre ele. Então, agora, a gente vai seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Nos grupinhos que tem 8 pontos altos, a gente vai ficar com 8 pontos altos separados por uma corrente. Nos grupos da lateral, tanto das laterais maiores quanto das laterais menores, que tem apenas 6 pontos altos, a gente vai ficar com 6 pontos altos separados por uma corrente também. Então, essa será a nossa repetição, gente. Vamos seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, chegando aqui no final, prendi com um ponto baixo, agora eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo, vou laçar, e aqui eu já cortei o meu fio. Vou pegar esse fio e vou trazer ele, ó, para o ponto ao lado, só para facilitar, gente, na hora do arremate. Então, a minha peça, ela tá ficando dessa forma, ó, a lateral está assim. Em toda a lateral, eu fiquei agora com 6 pontos altos separados, os pontos altos separados por uma corrente. E aqui, ó, nas pontas, aqueles pontos altos que a gente fez dentro do leque, a gente tem 8 pontos altos separados por uma corrente, em todos os leques. Então, esse é o resultado que está ficando a minha peça, gente. Agora, cortei o meu fio porque eu vou fazer o bico, o acabamento final com a cor branca. Peguei o meu fio na cor branca agora, gente, ó. Nesses intervalos que a gente fez de uma corrente, vou vir aqui nesse primeiro intervalo, ó. Vou vir nesse primeiro intervalo e vou prender o meu fio, fazendo aqui uma laçadinha. Vou vir no mesmo intervalo e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro ponto picô. Vou vir no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo, ficando assim. Subo 1, 2, 3 correntes. Pego essas 2 laçadinhas no pezinho do ponto e faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Venho aqui pegando as 2 laçadinhas no pezinho do ponto, um ponto picô. Agora, no próximo intervalo, um ponto baixo. Fiz aqui 3 pontos picô com 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas e faço o meu ponto picô. Fiz um ponto picô maior com 5 correntes. Quando eu faço esse ponto picô com 5 correntes, eu venho no mesmo espaço, gente, ó, no mesmo intervalo e prendo com um ponto baixo. Ficou assim. 1, 2, 3 correntes. Novamente, ó, pegando essas 2 laçadinhas no pezinho do ponto, faço o meu ponto picô. Agora, eu venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Venho pegando essas 2 laçadas, meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 1, 2,
3 correntes. Pegando as 2 laçadinhas, faço o meu ponto picô. Agora, eu venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, ficamos com, ó, onde tinha o leque, gente, a gente ficou com 3 pontos picô para um lado, um ponto picô maior aqui, ó, no meio com 5 correntes e 3 pontos picô menor para o outro lado. Ficou dessa forma. Então, todas as pontas, né, os 4 leques que a gente fez aqui, as 4 pontas que tinham os 8 pontos altos, a gente vai ficar com 7 pontos picô no total, ó. 3 para um lado, um maior aqui no meio e 3 para o outro. Agora, eu vou laçar o meu fio 1, 2 vezes. Vou vir aqui nessa carreira que a gente fez com a cor branca, lacei o meu fio 2 vezes, vou vir aqui, gente, ó, pegando o ponto alto aqui de dentro, ó, desse leque, pegando esse primeiro ponto alto aqui, ó, venho aqui pegando esse ponto por trás e vou fazer um ponto alto duplo, ó. Então, eu laço, solto 2 laçadinhas, alongo um pouco o meu fio, solto 2 laçadinhas novamente, e agora eu fecho o meu ponto alto duplo, para ficar com esse detalhe, gente, fica super lindo. Esse bico parece difícil de fazer, mas ele não é, ele é super fácil de fazer. Ó, faço 1, 2 laçadinhas. Vou vir aqui tirando como base, ó, esses pontos altos, vou vir nesse ponto alto aqui da carreira com a cor branca, ó, nesse ponto alto, pegando ele por trás, e faço um ponto alto duplo. Eu solto 2 laçadinhas, alongo um pouco o meu fio, solto 2 laçadinhas e fecho. Nesse grupinho que a gente fez com os 6 pontos agora, ó, a gente vem no primeiro intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Venho aqui no pezinho do ponto, faço o meu ponto picô. No próximo, prendo com um ponto baixo. Fiquei com 2 pontos picô menor. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto. Venho aqui no pezinho do ponto e faço o meu ponto picô. Sempre que a gente fizer os 5 pontos altos, gente, ó, a gente faz outro ponto baixo no mesmo espaço que a gente fez os 5 pontos. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes. Venho no próximo, ó, venho no próximo não, venho aqui no intervalinho das 2 laçadinhas e faço meu ponto picô. Agora sim, eu venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Venho aqui no pezinho do ponto, pegando as 2 laçadinhas, um ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, sempre que a gente fizer as 5 correntes, no mesmo intervalo, a gente prende com mais um ponto baixo, ó, para ficar assim. Agora, eu faço 1, 2 laçadinhas, sempre tirando como base esses pontos altos, ó. Vou vir na carreira na cor branca, pegando esse ponto alto aqui, ó, pegando ele aqui por trás, e vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu solto 2 laçadinhas, alongo um pouco o meu fio, solto 2 laçadinhas e fecho o meu ponto. 1, 2 laçadinhas. Venho no próximo grupinho, ó, pegando esse ponto alto aqui e faço um ponto alto duplo. Solto 2 laçadinhas, puxo um pouco o meu fio, 2 laçadas e fecho todas elas juntas, ó. Então, gente, vai ficando assim. Na lateral, como a gente tem 6 pontos altos, a gente fica com 5 pontos picô, porque a gente fica com 2 pontos picô para um lado, um maior no meio e 2 pontos picô menor para o outro. Só nos leques que a gente fez 8 pontos, a gente vai ficar com 7 pontos picô. 3 menor para um lado, um maior e 3 menor para o outro lado. Então, vamos seguir fazendo essa repetição
por toda a nossa volta. Nas laterais, a gente fica com um total de 5 pontos picô. Só nas pontas, gente, que vai ficar com 7 pontos picô. Vou seguir fazendo essa repetição aqui por toda a minha volta. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça, seguindo a mesma repetição que eu passei para vocês. Chegando aqui no final, fiz um ponto alto duplo, para fechar aqui esse grupinho. Então, sobre esse ponto alto aqui, dentro do leque, ó, eu fiz o meu ponto alto duplo, exatamente igual eu vinha fazendo nos grupinhos anteriores. Chegando aqui no final, gente, ó, eu venho aqui nesse ponto baixo inicial que a gente fez e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei esse meu fio. Então, ó, ficou dessa forma. Olha que lindo, gente, fica perfeito esse bico. E vocês viram que ele é fácil de fazer? Fica muito lindo. Ó, ficou os pontos picô, com 5 pontos picô aqui, tanto na parte da lateral menor e fica bem retinho. Quando termina, a gente vem aqui, ó, e arruma esses pontos, gente, ó. Só rente com o leque que ficou com 7 pontos picô, como eu expliquei para vocês. Então, agora, para arrematar esse fio, gente, olha que lindo, eu tô super apaixonada. Para arrematar esses fios, vocês lembram que a gente vinha deixando os fios juntos? Para arrematar, eu venho aqui, ó, e faço 2 nozinhos, gente, ó. Eu faço um nozinho primeiro, eu não aperto muito. O segundo nozinho, eu aperto ele bem. Vou pegar aqui a minha agulha e vou esconder só uma perninha desse fio por entre os pontos, ó. Vou vir aqui e vou esconder, ó. Puxo um pouquinho e agora eu corto essas pontinhas. Eu faço isso com todos esses fios, gente, ó. Facilita bastante a hora do arremate. Se você tiver uma agulha de tapeçaria, ó, peguei aqui a minha agulha de tapeçaria e para arrematar esse fio aqui, que a gente finalizou a nossa peça, eu vou colocar ele aqui na minha agulha de tapeçaria. Eu gosto de fazer o arremate com agulha de tapeçaria porque eu acho que é bem mais rápido, gente, ó. Vou vir aqui e vou esconder esse fio por entre os pontos que estão na cor branca, para o arremate ele ficar perfeito, gente, ó. Então, eu venho aqui e vou escondendo todo esse fio nessa carreira que eu fiz com a cor branca. Depois, eu venho aqui e corto o meu fio. Eu faço isso com todos os outros fios e fica dessa forma. Então, gente, esse aqui é o resultado da minha passadeira. Olha que linda, dá para fazer maior. Como eu expliquei aí na videoaula, é só vocês aumentarem a base. Dá para fazer mais larga também. Ficou bem grande, gente, olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.